Olá, olá, nós estamos com mais uma live pelo Facebook do site RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Você que nos acompanha pelas redes sociais já tem percebido que cada vez mais estamos trazendo informações ao vivo aqui para você sobre a realidade de Mato Grosso em várias áreas, né, de atuação. Então, nós estamos novamente aqui, você que está nos acompanhando e quiser enviar perguntas, nós vamos falar sobre o sistema penitenciário no Estado com a presidente do SINDISPEN, o Sindicato do Sistema Penitenciário, que é a Jacira Maria da Costa, e aceitou aí o nosso convite. Jacira, obrigada pela sua presença aqui, por estar conosco nesse bate-papo. Quem quiser mandar perguntas, pode já enviar para a gente, né? Jacira, de início eu gostaria de que você falasse um pouco sobre como é que estão os servidores, né, aqui no estado, Cuiabá, interior, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós estamos aí com ações preventivas para evitar, né, o avanço do Covid-19, o estado está entrando num pico agora, há algumas determinações de quarentenas obrigatórias, né, lockdowns, e como é que estão os servidores do sistema? Bom dia, Lídice. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. E para nós é bastante preocupante esse pico, porque no dia 24 nós tínhamos 42 policiais penais contaminados. No dia 26 pulou para 53 e ontem eu recebi o boletim, já são 70 policiais penais confirmados, ou seja, do dia 24 até o dia 30, então deu um salto muito alto. E para nós é bastante preocupante, porque são os servidores que são os vetores que podem estar levando a contaminação para dentro da unidade, e a preocupação maior é que não entre dentro da carceragem, porque o nosso sistema de saúde não suporta, o nosso sistema de saúde já está bastante comprometido. Então, Lindice, nós queremos aqui até deixar a preocupação nossa no sentido de que os servidores estão cada vez mais imbuídos em fazer o seu trabalho. Hoje nós temos os EPIs, graças a Deus, temos as normativas que estão sendo seguidas, mas, infelizmente, esse vírus, ele veio mesmo para contaminar, seja branco, preto, índio, amarelo, qualquer um, hoje não tem como escapar. Nós só temos que ter todos os cuidados possíveis, porque uma hora ou outra todos nós seremos contaminados. E até lá, os policiais penais irão continuar fazendo o seu trabalho. Quando houve aí o primeiro caso, né, de Covid entre detentos, que foi lá em Alta Floresta, houve aí o anúncio do governo do estado, da Secretaria de Segurança, de que todos fariam o teste, né, nós entrevistamos, inclusive, essa semana, o secretário de Segurança, ele disse que já estariam sendo testados. Vocês já conseguiram testar todos os servidores do sistema? Não conseguimos, até mesmo porque nós somos 3.105 servidores, enquanto testes só tem 800 testes, 400 de doação do DEPEN e 400 de doação da Assembleia Legislativa. E aí tem todo o protocolo. Quando sente o sintoma, do primeiro dia, do primeiro sintoma que sentir, ou dor de garganta, ou dor de cabeça, você tem que aguardar até 7º ou 8º dia para poder fazer o teste rápido. Então, essa demora até o teste rápido é que psicologicamente muitos dos servidores começam até a entrar em depressão e começam, às vezes, até a sentir sintomas que ele não está tendo, mas sim tudo psicologicamente. Então, nós temos também esse problema psicológico e nós não temos
nenhum psicólogo disposto a estar fazendo esse trabalho. Temos uma psicóloga para 3.105 servidores, não dá conta. A Mônica, é ela quem faz esse trabalho, mas é muita gente que começa a sentir um sintoma, já fica com medo, tanto que a televisão, os meios sociais colocaram tanto pânico e medo nas pessoas, que quando a pessoa adquire a Covid, a primeira coisa que passa pela cabeça é: eu vou ser entubado e vou morrer. Aí começam a sentir sintomas que muitas vezes nem tem, mas o psicológico é muito forte e ela consegue ter esses sintomas. A gente sabe que é necessário, né, e tem aí as medidas proibindo a visita presencial nas unidades prisionais aqui de Mato Grosso, né, as visitas estão sendo feitas por vídeo, e-mail, enfim, isso para vocês que atuam, que trabalham, que têm que lidar, né, com essa questão, você acha que isso aumentou a tensão, não aumentou? Como é que está, assim, sob o ponto de vista dos servidores, essa medida de proibição de visitas? Foi necessária a medida, totalmente necessária, até, como eu disse antes, o vírus não é qualquer vírus. Então, nós temos visto que o vírus mata, principalmente ambiente insalubre. E as unidades, elas também são ambientes totalmente insalubres. Então, foi necessário que essas visitas fossem suspensas. Isso causou, sim, uma tensão, porque os reeducandos tentam, de toda forma, ou fugir, ou tentam tomar a unidade com essa intenção de fuga. Nós tivemos agora, recentemente, no domingo, nós tivemos uma rebelião lá em Rosário, tivemos fuga lá em Arenápolis e a Penitenciária Central. Quase toda semana tem uma tentativa de fuga que é coibida pelos policiais penais, porque desde que começou a Operação Ellison Douglas, no ano passado, a equipe que lá ficou modificou todo o formato da metodologia de trabalho e conseguiram fazer com que muito dos crimes que eram cometidos aqui fora fossem coibidos, e com isso gerou-se uma tensão muito grande, porque perdeu-se muito dinheiro. Então, a Penitenciária Central demonstrou que existe uma relação muito grande da criminalidade com as unidades penais, e para isso nós temos que estar vigilantes, e mesmo com a Covid, a vigilância é para nós não contaminarmos e, ao mesmo tempo, também não deixar com que eles fujam, para que eles fujam, ou eles tomem a unidade, do jeito como fizeram lá em Rosário. Jacira, a gente sabe que existem aí algumas reivindicações que vocês estão buscando há alguns anos, né? Muita coisa hoje está suspensa, o foco maior é a pandemia, né? Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a PEC da polícia, né, da Polícia Penal, que vocês estão há alguns anos tentando mudar aí essa questão da carreira de vocês. É só nomenclatura? O que muda financeiramente, digamos? Como é que está essa questão dessa PEC? Bom, a Polícia Penal é um projeto que iniciou em 2004, um projeto nacional
dos servidores penitenciários, que terminou somente com os agentes penitenciários, porque os agentes penitenciários trabalhavam na segurança pública e, no entanto, não tinham reconhecimento. E foi necessário toda essa luta para que ele fosse inserido, o agente penitenciário fosse inserido na Constituição como policial penal, para que tenha segurança jurídica. Todo o trabalho que era desenvolvido não tinha segurança jurídica nenhuma, e isso dificultava do agente ter os seus direitos como um policial. Fazia parte do SUSP, que é o Sistema Único da Segurança Pública, mas não era segurança pública. E aí, enquanto todos tinham direitos, o agente penitenciário estava lá cumprindo o seu papel, mas não tinha segurança jurídica. Aí, a aposentadoria também especial. Enquanto todos os policiais têm aposentadoria especial, os agentes faziam trabalho de segurança pública e, no entanto, na sua aposentadoria também não era reconhecido. Aí, agora, com todo esse arcabouço que criou-se ano passado, no dia 4 de dezembro, quando a PEC foi votada, os estados ficaram de replicar. E aqui em Mato Grosso, desde janeiro, que nós temos tentado, junto aos nossos gestores, fazer com que essa proposta se encaminhe e seja aprovada na Assembleia. É claro que sabemos que, devido à pandemia, muita coisa foi deixada para segundo plano. Mas nós esperamos agora, depois do recesso parlamentar, que nós tenhamos essa abertura na Casa de Lei, para que nós possamos também levar a nossa PEC para que ela seja aprovada. Ela não é uma questão somente de mudança de nomenclatura. A Polícia Penal é uma instituição que vem com o objetivo de fazer toda a administração dentro do sistema penitenciário. Ou seja, a Polícia Penal é quem será responsável por todo o ordenamento jurídico e administrativo do sistema penitenciário. Porque antes, qualquer pessoa, qualquer um poderia tomar conta do sistema sem conhecer o sistema penitenciário, era como se fosse um laboratório onde todo mundo chegava e fazia o que queria. Agora não. Agora, aqueles que têm a expertise é que estarão à frente e poderão realmente ter a segurança jurídica merecida e também, por outro viés, vem em combate ao crime organizado. Foi quando eu disse da atenção e do que foi demonstrado com a Operação Ellison Douglas, de que o crime organizado, ele atua dentro do sistema penitenciário. E, para isso, nós precisamos de pessoas que sejam treinadas para que estejam também lado a lado para combater o crime organizado dentro das unidades. Porque enquanto tiver essa história de laboratório, enquanto não tiver à frente pessoas que conhecem, nós iremos ver histórias se repetirem, como nós vimos em Manaus, lá no Rio Grande do Norte, lá no Amazonas, estados onde o crime organizado terminou matando muitas pessoas na guerra entre facções. Mato Grosso ainda não tivemos. A PEC, ela não está ainda na Assembleia Legislativa, né? Não foi ainda para votação. Não,
ela continua lá na Casa Civil. Ela já saiu da nossa secretaria, está na Casa Civil. E da Casa Civil é que nós estamos aguardando para que ela vá para a Assembleia. E na Assembleia nós faremos o trabalho que nós sempre vimos fazendo, que é a mobilização virtual para que ela seja aprovada. Jacira, a gente, nessa entrevista que nós fizemos com o secretário de Segurança, né, durante o comecinho da semana, teve muitas perguntas sobre o concurso que foi realizado já, né, se não me engano, 2016 ou 2017, né, que precisam ser chamados. Teve gente que colocou, assim, várias mensagens, nomeia o Sindspem, a GPEM, nomeia a GPEM, enfim, né, a resposta do secretário foi que eles estão fazendo toda uma avaliação, ele não quis dar nenhum tipo de data de previsão para não gerar uma expectativa, mas disse que seriam nomeados quando fosse possível, né. Claro que aí ele ainda falou, a GPEM não é mais, né, muita gente cobrando do sócio educativo também, porque há aí uma expectativa de aumento, né, da estrutura, quanto, na verdade, é preciso melhorar e aumentar em número de efetivo para o sistema penitenciário aqui em Mato Grosso, digamos, conseguir ter mais eficiência ou trabalhar com uma forma um pouco menos de pressão, por exemplo. O que você acha que é necessário? E esse efetivo que está em previsão por esse concurso vai ser suficiente? Não vai ser, mas eles serão chamados, Lídice. Eu não sei quando, mas serão chamados, porque um TAC foi assinado. E dentro desse TAC, lá faz previsão de aumentar o número de servidores. O que esse TAC trouxe também como novidade é que essas cadeias, antigas delegacias que foram adaptadas como cadeia, que não tem segurança, causam muito custo, muita despesa ao Estado, elas precisam, sim, acabar. Elas precisam ser fechadas e esses servidores removidos para uma outra unidade maior, porque o sistema penitenciário tem que ter, dentro da sua equipe, aqueles que são os ressocializadores. Além dos policiais penais, tem que ter os ressocializadores, que são responsáveis pela reinserção na execução penal. Não adianta somente chamar os policiais penais e não fazer esse trabalho. O sistema, sempre que criou-se um projeto, nunca se levou até o final. Começa muito bem, aí muda-se o governo, aquele que entra não dá continuidade. Nós tivemos um plano de modernização de 10 anos, encerra no ano que vem. Mas depois que o governante à época saiu, nunca mais ninguém deu atenção. E esse projeto, esse plano de modernização era muito bom. Agora veio esse novo TAC com a finalidade de criar mais vagas e dar um pouco mais de dignidade ao servidor. Ao servidor e ao preso, porque a partir do momento em que melhora as condições de vida para que o preso tenha uma melhor condição de tirar sua pena, o servidor também é beneficiado, porque a situação de superlotação, ela é prejudicial, não só ao servidor, como também ao preso. Entendi. E assim, a gente viu um anúncio também de vocês, no site de vocês, sobre uma ação que vocês estão movendo aí, falando em apropriação indébita, que o governo teria feito um desconto na parcela de 13º que está sendo paga agora, né? Que desconto que é esse, Jacira?
é que a lei, quando foi aprovada, da alíquota, quando foi aprovada em fevereiro, lá no final, no artigo 6º, vinha elencando que, a partir do 4º mês, é que iria ser implementado a alíquota de 14%, ou seja, a partir do dia 1º de julho. Mas o governador, da primeira parcela, já pagou a primeira parcela do 10º e descontou dessa primeira parcela 14%, sendo que de janeiro até agora junho, que corresponde à primeira parcela, nós pagamos 11%. Então, o correto seria descontar 11% e não 14%. Aí nós entramos com uma ação que é para devolver o que o governo retirou. E, na verdade... Só falando ainda a respeito daqueles servidores que estão no cadastro reserva, nós sabemos que é complicado você ter uma expectativa e isso não se confirmar, mas o próprio TAC prorroga também, por uma vez mais, o concurso deles, para que eles possam não sair no prejuízo. Você perguntou se o número é suficiente. Não. Depois que tiver essas adequações que estão sendo feitas, os 800 e pouco que tem no cadastro reserva ainda vai ser insuficiente, porque existe um planejamento, de novo, tem um planejamento que a escola penitenciária criou um projeto, porque não adianta somente criar vagas e se não tiver um projeto de como isso deve acontecer como porta de entrada e como essas unidades devem funcionar. Hoje nós temos um ótimo projeto, e esse projeto provavelmente deve ser daqui a pouco apresentado à sociedade. Então, nós temos um projeto que é feito pela nossa própria escola penitenciária, porque o TAC, ele está trazendo vagas e condições de vida tanto para o servidor como ao preso, enquanto a nossa escola está trazendo melhorias no trabalho para que tanto o preso como o servidor tenham condições de estarem no mesmo ambiente e poder conseguir com que essa reincidência realmente diminua. Porque o problema da reincidência é porque nós não temos triagem, porta de entrada, então é um processo de entra, sai, e perde-se o controle. E a escola criou um projeto onde nós teremos todo o controle da entrada e saída e o motivo dele ter retornado e ser acompanhado, não só durante o período em que ele esteja dentro da unidade, como fora da unidade, ele também será acompanhado. É um excelente projeto. Isso daí é para os reeducandos. Sim, mas os servidores estarão executando e vai precisar de um número maior do que esse que nós temos no cadastro reserva. É por isso que eu sei que eles serão chamados. Eu só não sei quando, mas eles serão chamados porque haverá necessidade. Ah, sim, entendi. Houve uma inspeção aí, até já está noticiado no site RD News, né, uma inspeção feita pelo juiz da Vara de Execuções Penais, junto com promotoria, defensoria, né, de denúncias, para verificar denúncias de maus tratos por parte de agentes penitenciários a presos, né,
a reeducandos. Como é que o sindicato lida com essas questões, né? Você falou que tem uma psicóloga para mais de 3 mil servidores, né? Eu sei que, assim, que juridicamente não é no sindicato, né, não tem essa responsabilidade, porque isso daí tem que ser verificado administrativamente, o próprio governo, tem as questões judiciais também, se for comprovado ele pode responder, mas, enfim, como o sindicato lida com essas informações, essas denúncias, essas notícias, né, que acabam esbarrando aí na imagem de toda a categoria, né? Como é que vocês lidam com isso, Jacira? Com certeza. Eu estou no mesmo grupo em que o doutor Geraldo está. E quando eu vi a questão, eu até questionei ele, disse, doutor, com todo o respeito que lhe devo, mas eu acredito que essa transferência dá a entender que houve uma parcialidade, porque quando os presos falaram que foram maltratados, e tudo bem, ele disse que foi para a própria segurança deles que eles foram transferidos. Os Mas, agentes. não, Os presos. os presos, 2 presos. Uhum. Quando eles estiveram lá, 2 presos reclamaram de maus tratos e que foram torturados. Uhum. Aí eu disse ao doutor Geraldo de que ele foi parcial na medida que ele tomou, porque ele transferiu os presos para resguardar a vida deles. Então, eu entendi que ele pré-julgou, que já tinha sentenciado de que os policiais penais foram os torturadores. Mas aí ele respondeu que ele conhece bastante do sistema, que poderia ser os policiais penais, como outros presos, e de que quem deve investigar é aqueles que têm o poder da investigação. Aí eu também concordo. Não somos nós que devemos investigar. Então, aqueles que têm esse direito à investigação, que têm que ir lá, fazer a investigação para poder saber, e se tiver maus tratos confirmado, então que cada um seja responsabilizado por aquilo que foi feito. Nós não podemos aceitar que ainda tenha servidor, se for o caso. Não podemos aceitar policial penal ainda usando dessa prática maléfica que nós não aceitamos. Mas eu prefiro esperar do que fazer qualquer tipo de pré-julgamento. Mas a única coisa que nós podemos dizer é que nós não concordamos. Não concordamos com tortura, com maus tratos, até mesmo porque o preso, ele já está ou sentenciado ou está aguardando uma medida judicial. Então, não tem porquê nós, como policiais penais, irmos lá e também condená-lo a maus tratos ou até trazer uma situação indigna para que ele, que já está no meio de superlotação, e isso traga mais prejuízo, porque o prejuízo é mais para o servidor do que para o próprio preso. Bom, Jacira, a gente tá chegando a quase 30 minutos já de entrevista, agora que começaram as manifestações no Facebook, mas assim, muitas falando inclusive da PEC, né, e a gente até fala aqui para o pessoal, você que está nos acompanhando, foi até depois do Covid foi a primeira questão que a gente tratou, então a gente sugere aí, se você puder depois assistir novamente essa entrevista, voltar lá no começo, né, Suzia do Portilho Ribeiro foi a pessoa que lá na entrevista se eu não me engano, do secretário de Segurança, colocou lá um monte de mensagem, nomeia a GPEM, nomeia a GPEM, agora colocou aqui, nomeia polícia penal, nomeia polícia penal. Bruno Somavila
falando aí da PEC, né? Então a gente quase, claro, Bruno, é o que a Jacira já falou aqui, quase todos os estados já regulamentaram, menos Mato Grosso. Então é uma luta aí do sindicato. A Jacira explicou bastante sobre essa questão para a gente lá no começo, né? As nomeações. Enfim, a gente tem, o Bruno perguntou da cadeia de Várzea Grande, se não precisará de mais efetivo, ainda mais sem muros. Você quer dar uma comentada aí sobre a cadeia da Várzea Grande para a gente encerrar, Jacira? Sim, nós entramos com outra ação. Além dessa, da apropriação indébita, nós também entramos com ação que era para não inaugurar essa unidade, porque ela não tem condições nenhuma de funcionamento. Uhum. A planta baixa da primeira que foi executada, ela não tem 50% do que está sendo entregue. Uhum. As torres tinham um outro formato, e o que nos causa estranheza é que a secretaria, no afã de atender talvez até o judiciário, liberou essa inauguração de forma irresponsável, porque para nós foi uma grande irresponsabilidade, porque aí os servidores foram trazidos de outro município, onde houve o fechamento, trouxe um problema maior para o Estado, porque servidor que trabalha insatisfeito, você não vê que isso vai melhorar. Nós não concordamos com a forma como essa unidade vai funcionar. Ela não tem muro, ela coloca os servidores em uma exposição muito grande, mesmo que o SOI esteja lá. O SOI é o setor de operações especiais, serviços de operação especial, mesmo que o grupo especializado esteja lá. Isso não quer dizer que talvez tenha uma tentativa de resgate. Nós queremos crer e acreditar que essa unidade, pelo porte dela, pelo tamanho de 1.008 presos, que é o que ela hoje representa em 2 alas, esse quantitativo. Então, nós queremos crer que ela realmente atinja o seu objetivo, mas do jeito como ela está hoje, Lídice, ela não atende. Ainda temos muito a melhorar ali, e essa melhoria, ela não vai ser de uma hora para outra. Só para você ter uma ideia, o esgoto, ele está a céu aberto. Sim. E esse esgoto é uma das artes principais que ocasionam até problemas de saúde, porque esse mau cheiro, ele volta e começa-se aquela rotatividade, aquela reciclagem da insalubridade. Então, já começa as coisas de forma errada. Uma unidade nova, mas com esgoto a céu aberto, e pela quantidade, rapidamente, isso vai começar a ser insalubre, e a contaminação do Covid pode acontecer também na mesma magnitude. O secretário disse que lá vai funcionar como porta de entrada, mais um motivo para que essa contaminação aconteça. E como lá está faltando muita coisa a ser implementada, não queremos acreditar que, ao invés do secretário estar trazendo algo para melhorar a situação do sistema, mas sim vem piorar a unidade de saúde, que não tem como absorver uma quantidade grande de pessoas que possam precisar de uma unidade de saúde.
Uhum. Bom, Jacira, então a gente vai continuar acompanhando essas notícias, essas informações, né? Já temos aí quase 35 minutos de entrevista, a gente vai encerrar, né, essa entrevista com você, mas assim, eu convido as pessoas a assistirem novamente, nós tratamos de vários assuntos, né, desde o início, tem muita gente entrou agora, praticamente no final, e está fazendo perguntas de coisas que você já falou aqui, já se posicionou, né, então a gente convida aí quem estiver nos assistindo a dar uma ouvida, você que é da área, você que está concursado, você que tem parente que está no sistema prisional, seja trabalhando, ou seja também como reeducando, né, eu acho que é importante a gente se informar sobre isso, né, Jacira, obrigada por estar aqui conosco, e lembramos aí a todos, né, que todos tomemos todos os cuidados, vamos sair de máscara, Cuiabá, Mato Grosso já teve aí mais 36 óbitos em 24 horas, é um número muito forte, né, passamos de 17.400 casos confirmados, então vamos cada um fazer a nossa parte, né, obrigada, hein, Jacira. Obrigada a você, Lídice. Aí eu complemento o que você está dizendo para os nossos servidores estarem sempre de máscara, sempre usando o EPI, e também não esquecendo da quantidade de 53 que pulou para 70. Então, o nosso número de servidor tem aumentado dia a dia. Então, vamos ter cuidado, pessoal. Se cuidem. Muito obrigada, Lídice. Precisando, estamos à disposição. Tá joia, obrigada, até logo. Até logo.